Você sabe como é uma UTI? Sabe as qualidades que uma UTI tem? Sabe qual a classificação da UTI? Então, é sobre esses assuntos que vamos conversar após a vinheta. Na semana passada, nós começamos a falar, então, sobre a nossa matéria. Vimos aí alguns conceitos básicos, vimos também sobre a história da UTI. E hoje nós vamos dar continuidade a essa matéria, vamos dar continuidade a esse assunto. E hoje, então, nós vamos ver sobre UTI. Então, nós vamos continuar falando sobre UTI. Como nós vimos na aula da semana passada, né? A criação da UTI ocorreu, então, por volta dos anos 60, né? Quando as técnicas sofisticadas de tratamento e instrumentação sofreram, então, um grande avanço, né? Na medicina e na área da saúde, implicando, então, na necessidade de ampliar um local ou implantar um local, né, nos hospitais destinados a atender, então, e tratar essas pessoas, esses pacientes com risco de vida, né, os pacientes graves. Então, as UTIs podem ser definidas como sendo locais dedicados, né, designados aí, né, a prestação de assistência exclusiva, personalizada, tá? Ao paciente grave, né? Sendo, então, essencial, sendo indispensável a inspeção, a verificação precisa, né? A verificação minuciosa aí dos seus parâmetros vitais e também da assistência de enfermagem constante, né? Ininterrupta aí, continuada e intensiva, tá? Atualmente, os hospitais são diferentes daqueles que nós vimos, né, na semana passada. Diferente no sentido assim, na parte da história, né? Os hospitais são diferentes, né? Vimos aí que mesmo com essas modificações, né, ainda que o sistema de saúde ele se modificou, os hospitais sempre necessitarão de um local de assistência aos seus pacientes mais graves, né? Aí eles precisam, então, de uma UTI intensiva, eles necessitam de uma UTI. Nós vimos que esse setor ele é altamente técnico e específico para atender, para acolher os pacientes graves e com riscos de complicações. E essa, né, necessidade de ter uma UTI nos hospitais é crescente por causa do número de pacientes nos extremos da vida. Quando a gente fala extremos da vida, né, por exemplo, aí, bebês prematuros, adultos, né, com doenças cardiovasculares, hoje, adultos aí, pessoas com Covid, né? E também pacientes traumatizados. Então, essa necessidade ocorre porque tanto em números completos como proporcional à população, tá? E aí, vocês viram, né, semestre passado, na aula de saúde do idoso, que as pessoas elas estão permanecendo ativas e vivas, né? Na oitava e na nona década, quer dizer, entre 80 e 90 anos de vida, né? E quando essas pessoas adoecem, elas necessitam, então, de uma intervenção agressiva, né? Para estabilização da sua delicada condição fisiológica. Então, quando nós falamos de intervenções, gente, nós falamos, né, que essas intervenções são essenciais ao tratamento, tá, de doenças graves, incluindo, então, o suporte básico. O suporte básico, onde o cuidado da enfermagem é intensivo e também uma monitoração
cardiopulmonar, tá? Então, é quando esses cuidados são direcionados, então, à doença particular do paciente, tá? Então, a unidade de terapia intensiva, a UTI, é uma área onde os pacientes em estado grave podem ser tratados como por uma equipe qualificada, sob melhores condições possíveis, né? Tendo aí a centralização de esforços e coordenação de atividades, tá? Para melhorar a recuperação desse paciente, né? E uma coisa interessante, gente, a rotina de trabalho numa UTI, ela é muito dinâmica, ela é contínua e sistêmica. É necessário seguir padrões de execução de tarefas e dedicar totalmente a atenção em cada etapa do trabalho. Tudo que você for fazer, em cada etapa que você for fazer, você precisa ter total atenção. Você não pode ficar disperso, porque muitas vezes ali, dependendo, né, se deixar passar alguma coisa, isso pode custar a vida do seu paciente. Para que esta unidade possa oferecer tais condições, devemos fazer uso de uma planta física específica, com materiais especializados e mão de obra qualificada, onde todas essas exigências objetivam assegurar uma assistência adequada aos pacientes nela internados. Uma coisa importante, gente, da gente entender, e isso já foi falado na semana passada, e eu vou estar falando um pouco mais também durante essa aula de hoje, é que quando nós falamos de materiais especializados, tem materiais que somente a gente consegue ver somente dentro de uma UTI. E quando a gente fala de mão de obra qualificada, quer dizer que numa UTI não se pode trabalhar, para você trabalhar numa UTI, você precisa estudar, você precisa se qualificar naquela área, tá? Como nós vimos na aula passada, né, quando nós falamos sobre a história da UTI, nós vimos a necessidade de tanto a equipe de enfermagem como o profissional que trabalha, né, na UTI, dele ser qualificado para essa área, tá? Então, precisa de qualificação, precisa sim estar estudando cada vez mais para poder trabalhar dentro de uma UTI, tá bom? Isso tudo, gente, é para melhorar a sua assistência, é para melhorar a assistência da equipe de saúde ali para esse paciente que está ali, né? O paciente que está ali grave internado, tá bom? Então, a UTI é uma estrutura hospitalar que oferece suporte avançado de vida a pacientes agudamente doentes e porventura eles possuem, então, chances de sobreviver. Então, dentro de uma UTI, vocês vão ver pessoas que estão graves, mas que elas têm a possibilidade de vida, de sobreviver. E é isso que nós trabalhamos, é isso que a equipe de saúde trabalha ali naquele local. Se você tem 1% ainda dele estar sobrevivendo, do paciente sobreviver, nós devemos trabalhar para que ele venha, né? Tá aí realmente voltando à vida, né? Voltando a ter mais porcentagens de sobrevivência, tá? Então, toda a equipe trabalha para isso, para que desse 1% possa ser 5%, depois possa ser 10%, 20%, até chegar a 100% de sobrevivência, tá bom? Então, a UTI ela possui uma gama de equipamentos altamente mecanizado e tecnológico, que exige profissionais capacitados e atualizados para desenvolver atividades nesse setor. Como eu falei, né, a equipe de saúde que for trabalhar na área da UTI, ela precisa ser qualificada.
ela precisa estar sempre estudando, tá? Não só qualificada em relação a algumas doenças, mas também em relação aos equipamentos. Nós vemos, né, nós percebemos que cada vez nós temos aí equipamentos melhores e que muitas vezes já estão sendo usados na UTI. Então, o profissional que trabalha nessa área, ele precisa se especializar nesse equipamento, porque não adianta nada o hospital ter o equipamento e os profissionais da área da saúde, os profissionais, né, principalmente a equipe de enfermagem, não saber utilizar esse equipamento. O que adianta ter o equipamento? Então, a equipe de saúde ela precisa ser capacitada e atualizada, principalmente em como vai ser utilizado esses equipamentos, para poder melhorar, então, o seu atendimento com o seu paciente, tá? Essa unidade de atendimento deve assegurar a qualidade de vida do paciente, garantindo o acesso a recursos tecnológicos, manutenção da estabilidade dos parâmetros vitais, mínima exposição aos riscos biológicos, físicos, químicos e radioativos, monitorização da evolução do tratamento e assistência de saúde com dignidade e empatia. Então, toda a UTI, ela tem que assegurar a qualidade de vida do paciente, tá? Tem que ter esse acesso, tem que ter realmente equipamentos, tem que ter recursos tecnológicos. E, como eu falei, a equipe de saúde tem que saber trabalhar, tem que saber mexer nesses recursos, tá? E aí, precisa, por quê? Para sempre estar, então, monitorando, ajudando. Muito desses recursos ajudam aí na manutenção dos parâmetros vitais, ajudam na verificação, principalmente dos sinais vitais do paciente, tá? Para que você possa conseguir, então, estabilizar esse paciente. Lembrando, gente, que uma UTI, ela precisa ter um mínimo de exposição, tá? De riscos para o paciente, tanto físico, como químico, radiológico ou até biológico. E quando nós falamos biológico, entra aí as secreções como muco, como sangue. Então, um mínimo de exposição ao paciente, tá? Em relação a esses riscos, tá bom? Eu vou passar para vocês agora um vídeo onde mostra, né, onde vocês vão conhecer um pouco da rotina de uma UTI. Muita gente tem medo só de pensar em UTI, mas na verdade, você sabe o que é uma unidade de terapia intensiva? Terapia intensiva é um local onde você agrega recursos humanos qualificados e infraestrutura tecnológica para reverter um estado de doença agudo num curto espaço de tempo. Ela recebe pacientes de todas as patologias, todas as doenças. Na UTI, você conta com profissionais especializados, monitorando os pacientes 24 horas por dia. Então, qualquer alteração clínica dele, hemodinâmica, a gente tem um alarme, então a gente já corre para ver o que está acontecendo. Cada paciente é individual. Com tantos cuidados, é necessária uma equipe multiprofissional. Na UTI do Einstein, você vai encontrar equipe de enfermagem, equipe administrativa, médicos residentes, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos e os médicos. Junto com a história, com a passagem de plantão, com o exame clínico, a gente fecha um diagnóstico inicial para esse tipo de paciente. Os pacientes que têm uma longa internação, muitas vezes esses quadros de depressão, de angústia são mais presentes. A gente vai estar fazendo um acompanhamento psicoterápico mesmo. O paciente, quando ele tem alguma intercorrência e que ele não consegue se alimentar por via oral, a fono é chamada para que a gente consiga restabelecer essa deglutição do paciente, que ele volte a se alimentar por via oral. O papel do enfermeiro é preservar os cuidados do paciente grave. A fisioterapia na UTI, ela atua desde auxiliar na melhora da respiração do paciente até a parte motora.
Além de todo o atendimento especializado, a UTI do Einstein é também preocupada com o meio ambiente. Hoje a gente pode, dentro de hospital mesmo, reciclar plástico, papel, metal, muita coisa que a gente põe em lixo infectante. Na verdade, é um lixo comum. Com tudo isso, você ainda tem medo de UTI? Então veja o que mais o Einstein oferece para os pacientes e seus acompanhantes. A UTI do Einstein foi a pioneira nos conceitos de humanização. Não existem horários definidos de visita. Às vezes o que a gente não consegue, o familiar consegue convencer, consegue nos ajudar. Não precisa ter medo. Na UTI do Einstein, a maioria dos pacientes tem sucesso na sua recuperação. É compensador, porque realmente a gente pega um paciente com uma história muito difícil, pensa que realmente vai morrer, mas aqui é um cuidado intensivo, onde a gente vai trabalhando e a gente vai vendo a melhora desse paciente. Hoje nós recuperamos muito mais pacientes do que perdemos os pacientes. Esse vídeo aí mostrou para vocês, né, fez vocês conhecerem, então, um pouco de uma UTI, um pouco de como é dentro de uma UTI, e principalmente a rotina de trabalho de uma equipe multidisciplinar, né, aí do Hospital do Einstein, né? Como que vocês viram, né? Lógico, gente, cada hospital, cada UTI de um hospital é diferente de um hospital para o outro, vai ter algumas modificações, tá? Como vocês viram, até mesmo horários de visita, vocês viram aí que o Hospital do Einstein, eles não tem horário em relação à visitação, né? Tem outros hospitais que têm um horário específico. Então, isso vai de hospital para hospital. Mas nesse vídeo vocês conseguiram visualizar, vocês conseguiram perceber como que acontece essa rotina, como que é essa rotina, né, de uma UTI, né? E assim, vocês podem pesquisar, se vocês pesquisarem, tem a UTI de um hospital de câncer, é totalmente diferente, mas as rotinas, né, vão ser um pouco parecidas, sim, né? Alguns profissionais vão ser parecidos, mas assim, tem algumas alterações em relação aos horários, tá? De visita, principalmente, tá bom? Então, a realidade é que a UTI é local no qual os profissionais treinados de diversas áreas provém assistência altamente qualificada e tecnológica aos mais graves pacientes do hospital, tá? Os esforços valem a pena, pois mais de 80% dos pacientes saem da UTI vivos. Vocês viram no vídeo, né, que eu passei, que a técnica de enfermagem mesmo falou, é gratificante ver o paciente sair vivo dali, né? O número de pessoas que saem vivas de uma UTI tem crescido cada vez mais graças aos recursos tecnológicos, ao avanço tecnológico que nós temos, né? E principalmente do trabalho em equipe, principalmente da humanização no atendimento, na assistência humanizada, tá bom? Mas, professora, o que essa imagem aí tem a ver com o que nós estamos conversando? Nós estamos falando sobre UTI, você vem com uma imagem de uma orquestra, de um maestro, o que está acontecendo? Gente, a verdadeira ação em terapia intensiva é como um maestro de uma orquestra. O que um maestro de orquestra faz? Ele ordena, ele organiza uma equipe que tem diversos instrumentos. E aí, né, a verdadeira ação, então, da terapia intensiva é como um maestro de uma orquestra, organizando, então, a equipe em diversos talentos em uma única direção, tá? E nessa única direção, ver a recuperação desse paciente. Gente, é gratificante ressuscitar o paciente instável, né? Adotar, então, uma terapêutica correta, né? Uma medicação aí que vai realmente melhorar o quadro clínico do paciente, né? É gratificante
avaliar, então, a evolução desse paciente e dar, né, a alta para esse paciente. Mas nós sabemos que nem sempre, né, isso acontece. Porém, né, mesmo que às vezes, né, haja esse resultado, muitas vezes nós nos encontramos, né, com um resultado onde não é tão bem sucedido, né? Nós sabemos que a UTI é um local onde os doentes frequentemente morrem, tá? Nós percebemos que a morte, né, dentro de uma UTI é uma realidade diária. Tudo fica, né, isso aí fica claro quando nós percebemos que os recursos tecnológicos estão sendo usados para inutilmente prolongar a vida do paciente de forma fútil, né? Aí os pacientes, eles irão naturalmente morrer, né? E aí é um papel da equipe de saúde, é o papel da equipe de enfermagem, trazer os familiares para compartilhar dessas decisões, né? De muitas vezes poder decidir se realmente vai ali acabar com o tratamento, vai finalizar o tratamento e deixar esse paciente morrer naturalmente, né? E aí também confortar essa família, né? Então, trazer os familiares para compartilhar essas decisões e confortá-los é também prova de apuro técnico do intensivista. Então, você está ali trabalhando, né, nessa terapia intensiva. Você vê que muitas vezes você vai ter que abrir mão realmente daquele paciente, abrir mão e conversar ali com a família, trabalhar, fazer uma assistência humanizada agora com a família, de forma que vai confortar essa família que vai perder aquele ente querido, tá? E agora que nós vimos, né, nós já entendemos um pouco como que é dentro de uma UTI, como que é a rotina de uma UTI, como que nós vimos que nós temos aí esse momento em que nós vamos ver o paciente sobreviver, mas também vamos ver muitas vezes ele vir, né, ele falecer devido, né, o seu problema de saúde, né, a sua gravidade na sua saúde. Nós vamos ver agora as qualidades de uma UTI, qualidades que muitas vezes a gente não consegue ver em outros lugares, em outras áreas de um hospital, né? O processo da evolução bem e mal sucedida é único na UTI, tá? Você consegue visualizar isso bem na UTI. Em nenhum outro lugar, os profissionais envolvidos adotam o máximo de sua capacidade técnica de forma contínua. O intensivista deve ser especializado, por exemplo, em cardiologia, pneumologia, nefrologia, neurologia ou pediatria, neonatal. Então, assim, quem trabalha na UTI, como eu já falei, né, quem é um intensivista, ele precisa ser especializado, ele precisa ter uma especialidade, ele precisa estudar para estar ali dentro, tá? Então, deve ser também capaz de boa comunicação com esses especialistas, né? Principalmente a equipe de enfermagem, que é especialista em cardiologia, ela tem que saber, tem que ter uma boa comunicação com o médico cardiologista. Quem trabalha, a equipe de enfermagem que trabalha com a pneumologia, tem que ter uma boa comunicação com o especialista em pneumologia. Por isso que eu falei na semana passada e eu vou repetir. Pessoal, principalmente dentro de uma UTI, tem que saber trabalhar em equipe, tem que ter essa comunicação
entre profissionais, tá? Engana quem acha que você não vai depender, depois que formar não se depende. É aí que você precisa trabalhar mais ainda em equipe. E dentro de um UTI, você precisa saber trabalhar com um técnico, com outro técnico, com um enfermeiro, com um grupo, né, com equipe de enfermagem, mas também com os outros profissionais da área. Nós vimos que dentro de uma UTI tem fonoaudiólogo, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, vai ter os médicos especializados. Então, nós precisamos saber trabalhar com todos esses profissionais. Precisamos ter um trabalho em equipe para que o nosso atendimento, para que o nosso paciente venha ter, né, aí uma evolução positiva, para que ele venha realmente receber algo, para que ele venha realmente entrar, né, nessa porcentagem dos 80% que saem da UTI vivos, tá? Uma outra qualidade que nós temos da UTI, né, é o equipamento utilizado. Ele permite a monitorização física em tempo real. Em nenhum outro lugar as decisões são tomadas de forma instantânea, com a maioria das decisões tendo resultados mensuráveis e previsíveis. Gente, nós conseguimos ver, né, várias vezes acontece dentro de uma UTI que precisa de tomar uma decisão muito rápida e essa decisão pode levar ou a vida, ou, né, pode evoluir e melhorar o quadro clínico do paciente ou piorar o quadro clínico. E muitas vezes, quem precisa tomar essa decisão é a equipe de saúde, tá? E aí, não existe um outro lugar no hospital que tenha tantas decisões de forma instantânea, que precisam dessas decisões rapidamente, tá? E aí, uma da outra qualidade é uma equipe multidisciplinar atua nessa unidade, garantindo uma assistência de saúde completa, tá? Quando nós falamos em equipe multidisciplinar, é o que nós, né, eu já até falei com vocês aí, vários profissionais trabalhando para um mesmo propósito, ver a recuperação do paciente. Uma outra qualidade, gente, é que cada profissional de saúde tem a sua responsabilidade e atribuição para exercer durante os cuidados ao paciente. Cada profissional, ele tem uma responsabilidade importantíssima. Por isso, há necessidade de trabalhar em equipe. Por isso, a importância em trabalhar em equipe. Uma outra qualidade, é fundamental que toda a equipe de saúde proporcione, então, conforto físico e emocional ao paciente e sua família, promovendo uma assistência de saúde humanizada. Gente, aqui é só algumas classificações, tá? Então, a UTI, ela pode ser classificada em UTI neonatal, que são quando nós, né, dão entrada aí pacientes com idades entre 0 e 28 dias, tá? A UTI pediátrica, que são pacientes com idades entre 28 dias e 14, pode ocorrer em alguns lugares, né, até 18 anos. A UTI adulto são para pacientes com idades maior, né, de 18 anos. E aí nós temos as UTIs especializadas, que são pacientes atendidos por determinada especialidade ou pertencentes a um grupo específico de doenças. Hoje nós temos aí como exemplo de uma UTI especializada, a UTI do COVID, tá? Nós temos UTIs, tipo uma UTI cardiológica, uma UTI do câncer, né, para pessoas que têm câncer, tá? Então, tem essas UTIs também que são classificadas. E aí, né, conhecendo, aqui nós já vimos aí um pouco dessas UTIs, nós vamos ver a UTI neonatal, tá? Então, como nós vimos aí no slide anterior, tá? A UTI neonatal é onde fica, então, é onde a gente encontra, então, pacientes, né, onde dão entrada aí pacientes com idades entre 0 e 28 dias. Então, né,
A UTI neonatal é um ambiente do hospital preparado para receber bebês que nasceram antes das 37 semanas de gestação, tá? Então, são bebês prematuros, tá? São bebês que nascem aí com baixo peso ou que possuem, então, algum problema que possa interferir no seu desenvolvimento, tá? E aí, quando a gente fala desse problema, são algumas alterações, né, cardíacas ou respiratórias, por exemplo, tá? Tem alguns que vão ter alguns problemas respiratórios, outros problemas hepáticos, cardíacos, ou até mesmo, gente, problemas infecciosos, tá? Então, aí é como essa criança nasce prematura, ela precisa ficar aí nessa UTI, principalmente se essa criança tiver um baixo peso, até conseguir, né, receber alta, né, conseguir normalizar a sua saúde para poder sair. Então, logo após o nascimento, o bebê pode precisar ficar internado na UTI neonatal para receber maior monitoramento e fazer o tratamento para o motivo pelo qual foi encaminhado para a unidade. Gente, o bebê ele permanece na UTI até que ele possa crescer ou atingir, então, o seu bom peso, tá? E se tornar apto para respirar, sugar e deglutir. Então, o tempo de permanência na UTI neonatal vai variar de acordo com o bebê, vai variar de acordo com o paciente, tá? E o motivo pelo qual ele foi levado à UTI. Então, no entanto, em alguns hospitais, um dos pais pode permanecer com o bebê durante todo o tempo do internamento. Tem hospitais que deixam um dos pais ficarem ali, né? E eles trocam, um fica durante o dia, outro fica durante a noite. Então, um dos pais podem ficar durante o tempo todo que a criança estiver internada. E aí depende da criança, né? O tempo que ela vai ficar nessa UTI neonatal vai depender da criança, tá? Porque enquanto ela não tiver melhor, enquanto ela não conseguir, se for por causa de pouco peso, enquanto ela não conseguir um peso adequado, ela não sai. Então, depende do motivo que levou essa criança para a UTI. Enquanto ela não tiver, né, melhorado, se não tiver, o quadro ali não tiver, desse motivo, não tiver melhorado, ela não sai, enquanto não melhorar, tá? Enquanto ela não se tornar apta, então, principalmente, a respirar, a sugar e a deglutir. Então, a unidade de neonatologia e terapia intensiva neonatal foi fundada em 1979. E essa terapia, né, tem o objetivo nesses anos, em todos esses anos, de atividades e resultados comparáveis aos melhores centros nacionais e internacionais responsáveis pelos cuidados, né, desse importante segmento infantil. Então, né, nos primeiros 18 anos de serviços, a UTI neonatal prestou atendimento a mais de 2.000 recém-nascidos com absoluto sucesso. A UTI neonatal é constituída, então, por uma equipe multiprofissional constituída por neonatologista, pediatra, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, que promovem a saúde e o desenvolvimento do bebê por 24 horas do dia, tá? Então, a UTI neonatal, ela tem um corpo clínico, né, de pediatras especializados em neonatologia. E aí, esses profissionais, eles vão ter vasta experiência também na UTI neonatal, na neurologia, na cirurgia pediátrica, como também em cirurgia cardíaca, tá? E também uma outra coisa, gente, a UTI neonatal, eles precisam de um corpo de enfermagem, eles precisam de uma equipe de enfermagem especializada, né? A unidade, ela
conta também uma coisa importantíssima. A unidade neonatal conta ainda com equipamentos de última geração. Então, aí, a equipe multiprofissional avalia o bebê periodicamente, para que ele possa, né? Então, para que possa verificar, então, a evolução do bebê. Ou seja, os batimentos, né? Se os batimentos cardíacos e se a frequência respiratória estão normais, se não estão, se a nutrição está adequada, se o peso do bebê está adequado. Então, para isso, gente, cada UTI neonatal é composta por equipamentos que auxiliam o tratamento do bebê, como a incubadora. A incubadora, ela mantém, então, o bebê aquecido. Né? Aqui vocês conseguem visualizar nessa imagem uma incubadora. A incubadora, então, ela tem, né, o objetivo de manter esse bebê aquecido. Nós temos também, dentro de uma UTI neonatal, os monitores cardíacos e os monitores respiratórios. Os monitores cardíacos são aqueles que verificam, então, a frequência cardíaca do bebê, informando qualquer alteração. Nós temos também os monitores respiratórios, que indicam como está a capacidade respiratória do bebê, podendo ser necessário que esse bebê fique em ventilação mecânica. Alguns bebês, né, eles fazem também, alguns bebês, até traqueostomia, tá? E aí, nós precisamos também utilizar também catéteres, né, na UTI neonatal, tá? Esses catéteres são utilizados principalmente para promover a nutrição do bebê. E nós temos também o oxímetro, né, através de uma pequena tira com uma luzinha vermelha, que é colocada, tá? Isso aqui pode ser colocado tanto no braço ou no pé do bebê, e aí esse oxímetro ele mede continuamente, então, a oxigenação do sangue e permite regular a quantidade de oxigênio que ele precisa, tá? Principalmente aí quando o bebê está utilizando alguma ventilação mecânica ou está utilizando algum oxigênio, tá? E aí, gente, vocês vão ver agora um vídeo onde mostra, né, como é o dia a dia de uma UTI neonatal. O trabalho do enfermeiro na UTI neonatal é isso, é transformar um ambiente hostil em um lugar aconchegante e caloroso. Eu decidi fazer enfermagem, escolhi ser enfermeira com a doença da minha mãe. Eu perdi a minha mãe muito cedo. E eu queria entender. Aí quando eu me deparei com prematuro, eu senti a necessidade de fazer diferente, né? Porque quando se trata de um prematuro, eu já via, assim, não só um bebê prematuro eu recebia também a mãe prematura. Então, para mim, foi uma reconstrução. A gente tem o conceito de equipe multi. Então, o enfermeiro é uma peça fundamental dentro da UTI neo. Ele é quem gerencia os tempos, quem gerencia as pendências, quem gerencia o cuidado necessário. Eu trabalho com sonho frustrado, infelizmente. Nenhuma mãe que vai parar na UTI neo, ela escolheu estar ali. Mas a gente pode melhorar isso. O que é essa mão? O que é esse dispositivo terapêutico? É uma mão que vai até o antebraço, é um travesseiro ergonômico. É colocado pele a pele com a mãe. Quando ela vai embora, a gente posiciona o bebê. Então, assim, ele vai ter um cheiro familiar e um toque, porque simula o toque da mãe. Então, a gente tenta criar esse ambiente para ele, um ambiente conhecido. Fui eu que desenhei, sou eu que costuro, né? Então, e as modificações que foram feitas também, tá? Faz uma continha aqui, vê como fica melhor. E foram se criado a que tem hoje, né? A que tem hoje é definitiva. Então, tudo isso o que faço? Um trabalho que eu amo fazer
Eu amo, sim, fazer um trabalho voluntário que acho que eu vou seguir. Enquanto eu respirar, eu estou levando essa alegria para essas mães. Principais cuidados, além de, claro, dos sinais vitais e cuidados com RN, com medicação, com banho, tem o cuidado que você faz com a mãe, junto, porque a mãe vira também, transforma-se em um paciente junto com o bebê. Quando esse bebê chega para a gente na UTI NEO, ele já chega com a família, né? Então, o meu trabalho é proporcionar qualidade de vida para esse recém-nascido, mas é também acolher e proporcionar a esse familiar também qualidade de aprender a viver um dia de cada vez. Automaticamente, a gente cria um vínculo, que é primordial para o cuidado. A gente precisa criar esse vínculo, porque vínculo traz confiança. E a enfermagem está 24 horas por dia com o paciente, independente da idade dele. Então, se eu não criar um vínculo, como esse parente, esse acompanhante, essa mãe vai ter segurança de deixar o bebê comigo? Como enfermeira, a gente tem que se ver como mãe todo o tempo, porque você todo dia recebe um filho diferente. Então, quando a gente olha no outro com empatia, a gente consegue transformar algumas coisas, né? Costumo falar que nós da enfermagem, a gente tem nas mãos o poder de transformar histórias, né? E é isso que a gente faz todo dia. Então, vocês viram nesse vídeo, a enfermeira Adriana, né? Ela conta como é o dia a dia numa UTI neonatal. E ela mostra, né, a importância do trabalho da equipe de enfermagem para o bem-estar dessas crianças, para o bem-estar desses pequenos, desses bebês, e principalmente de toda a família. Então, gente, né, é muito lindo ver tudo isso, né? E por hoje é só, tá, pessoal? Caso vocês aí tenham alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo meu e-mail ou no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, no mais é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar para mim, tá? Espero aí que vocês tenham entendido mais um pouco. Então, hoje aí nós falamos, né? Conhecemos um pouco mais sobre essa classificação da UTI, né? Já começamos a entender, a ver aí a UTI neonatal, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal. Tenham um bom final de semana e até a próxima. Tchau!